após 100 anos de guerra civil, Roma começa o seu império. O período do império em Roma é dividido em duas partes: Alto Império, Baixo Império. O Alto Império refere-se àquele apogeu, aquele momento glorioso de Roma. É a época dos gladiadores, da perseguição aos cristãos, é a época de ouro do Império Romano. Nessa época, destaque para Augusto e a introdução da chamada Pax Romana. É o momento onde aquela política de pão e circo conhece o seu auge. Baixo Império é o período da crise romana por conta da diminuição do número de escravos. A partir do imperador Trajano, o exército romano não faz mais conquistas. O exército passa a defender, a proteger as fronteiras de Roma. A médio e longo prazo, essa política vai trazer problemas para Roma, porque se não há expansão territorial, não há escravos. Com isso, diminuição do número de escravos e há uma queda na produção romana. Para que o Estado romano possa manter a sua estrutura, possa manter a sua burocracia, há uma política fiscal, um aumento excessivo dos impostos. Imposto alto, produção baixa, gera um fenômeno muito conhecido, a inflação. E essa inflação atinge, primeiramente, os menos favorecidos, os plebeus, que passam a sair da cidade e ir para o campo. É o chamado êxodo urbano, porque agora, lá no campo, o grande proprietário, o latifundiário, precisa de força de trabalho porque diminuiu a mão de obra escrava. E aí vai se desenvolver a relação do colonato, onde o grande proprietário fornece um pedaço de terra para o plebeu. Para você entender o que se está falando, preste atenção nesta imagem. Aí está uma grande propriedade e esses quadrinhos referem-se à parte que o grande proprietário entregou ao plebeu e sua família. O que o plebeu produzir aí é dele, é uma forma de pagamento que o proprietário dá a ele. Em troca, esse plebeu deve produzir nas terras do grande proprietário. E o que ele produzir é o do grande proprietário. Assim, nós vamos trabalhar a crise final de Roma, prestando atenção nesta imagem. Diminuição do número de escravos, por conta do fim da expansão territorial, processo da inflação, produção baixa e imposto alto, êxodo urbano, onde os plebeus se dirigem para o campo, e lá no campo, aquela relação do colonato. Um outro elemento que vai contribuir para a crise e queda de Roma será o cristianismo. A religião cristã, monoteísta, que não vai reconhecer as divindades pagãs nem a autoridade divina do imperador. Essa religião cristã vai se alastrar pelo Império Romano porque ela ampara mulheres, ela ampara escravos, miseráveis. Num contexto de grave crise econômica, ouvir as palavras "Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus", pega. Pega tanto que o imperador Nero inicia uma perseguição sistemática aos cristãos. Vai acusá-los de terem colocado fogo em Roma. O último imperador a perseguir os cristãos foi Diocleciano. A partir de Constantino, a religião é oficializada em Roma, com a edição do Édito de Milão. Teodósio, no ano de 395, vai oficializar o cristianismo. O cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado romano, nascendo assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse mesmo imperador, Teodósio, para contornar a crise por qual passava Roma, vai exercer uma reforma administrativa, dividindo o império em duas partes. Para você visualizar, preste atenção no mapa. A parte leste refere-se ao Império Romano Oriental, com capital em Bizâncio, futura Constantinopla. A parte oeste, Império Romano Ocidental, com capital em Roma.
Esta parte oeste será a parte ocupada e invadida pelos bárbaros germânicos a partir de 476, que é a data oficial da queda do Império Romano. A partir daí, nessa parte ocidental, desenvolve-se os chamados reinos bárbaros, dando início a uma nova fase da história, retratada na chamada Idade Média, que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Boa sorte! Estudem e até a próxima!